10. Caríssimas amigas, irmãos, companheiros do ideal espírita cristão, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos novamente nos reunindo para estudarmos o livro Apocalipse. O estudo da chave da revelação do vidente de Pátmos à luz da doutrina espírita nas suas características universalistas. Hoje nós vamos realizar o programa de número 42. Eu resumi o título, vamos ao tema A Prova da Verdade. Vamos trabalhar aspectos que envolvem o trabalho, a redenção, a mentira, a ilusão. Então, para iniciar a nossa atividade, eu convido a todos que nos acompanhem na oração que caracteriza a abertura de todas as atividades espiritistas cristãs. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nesse momento sejamos todos abençoados, que possamos angariar aqueles elementos que favoreçam o nosso crescimento e, acima de tudo, o desejo sincero de servir. Ao nosso Senhor Jesus, suplicamos: Mestre, esteja conosco, para que possamos, Senhor, estando contigo, estabelecermos aquela sintonia importante, qualificada, com os planos espirituais superiores. Que os teus ceareiros, espíritos bondosos, que laboram em nome da caridade, da luz, do bem, que eles possam envolver a todos que aqui adentrarem, a todos que sintonizarem com essa rede do bem, para que juntos possamos construir, possamos colaborar e, portanto, recolhermos todos os elementos que favoreçam o nosso fortalecimento, que possamos, Senhor, angariar a medicação necessária para vencermos as nossas doenças. A fé seja robustecida para que estejamos em sintonia com a esperança quanto aos dias melhores que, por certo, estão a caminho. E assim, nas expressões mais sagradas do bem, nós suplicamos a autorização para iniciarmos o estudo do livro Apocalipse, do vidente de Pátmos João. Que ele, das esferas onde se encontrar, com suas falanges, com os seus dignatários, representantes, fiéis escudeiros, da grande proposta que tu nos oferece, Jesus, que o discípulo amado João possa, nesta noite, visitar a todos os lares aqui representados. E assim, que possamos, encerrando esta oração, mergulharmos na revelação superior. E ao retornarmos ao final desse projeto, possamos nos sentirmos todos em paz, felizes e, de uma certa forma, preparados para a obra que nos compete realizar. Assim, queridos amigos que compõem essa rede maravilhosa, nós damos por iniciado o estudo da noite. Sede todos bem-vindos. Abraço a todos que nesse momento se encontram dos seus lares, através dos portais que favorecem a distribuição destes sinais. Bom,
caríssimos companheiros, eu gostaria de convidá-los para iniciar o nosso estudo fazendo aquela leitura tradicional do texto que estamos efetivamente trabalhando com ele. Eu gostaria de hoje fazer uma leitura mais breve. Estamos exatamente no capítulo 2 do livro Apocalipse. E vamos ler o primeiro versículo. Quando João escreve cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Primeiro versículo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência. E trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos ficar por aqui. Então nós observamos esse texto em tese, inicialmente emblemático, como que a espiritualidade vem a cada um de nós dentro desse contexto apocalíptico, nesse momento exato da nossa evolução. Apocalipse, a palavra que define o significado real da revelação. Para muitos, o Apocalipse é o final. Para o discípulo do Senhor, podemos dizer, é um grande início, aonde a verdade vai se transformando numa grande ferramenta que nós, os aprendizes, vamos utilizar de uma forma consciente, bem elaborada, com mais maturidade, no empreendimento da nossa busca da transformação em bases definitivas, não mais dentro dos mecanismos ilusórios que até então vimos tateando na jornada evolutiva. Eu gostaria de relembrar um pouco do que nós trabalhamos na última semana. Nós chegamos num ponto em que verificamos a questão das obras. Na interpretação do versículo, eis que sei as tuas obras. Estão lembrados? Eu sei, né? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência que não pode sofrer os maus. Vamos recordar esse ponto que é muito interessante para a gente. O que vale mais para nós? A obra ou o trabalho? O eu sei é a expressão do Cristo.
Porque anteriormente ele disse para o anjo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve ao trabalhador, ao discípulo, que somos todos aqueles que nos encontramos estudando o Apocalipse aqui agora. É uma mensagem direta. Porque quem diz é aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós trabalhamos na última semana alguns aspectos da destra que impunha com autoridade. As estrelas, como fulcro irradiador do pensamento do Cristo. Estrela que vai, no seu sentido dinâmico, utilizar de castiçais como instrumentos para que a luz se faça. Porque a luz se engrandece quando o castiçal é preparado. Lembram que nós trabalhamos os aspectos dos castiçais? São os corpos, são os instrumentos, todos os recursos, as nossas aquisições íntimas, enfim. O castiçal, ele precisa de ser burilado. Por isso é que aqui o texto vai falar de castiçal de ouro, provado no ouro. O ouro a representar dádiva, e uma dádiva superior. E quando nós falamos da dádiva, da oferta, e no caso o ouro aqui, naturalmente vamos nos recordar do nascimento de Jesus, quando os magos, os reis, vão procurar Maria e José e oferecerem as suas ofertas. Estão lembrados? Uma das ofertas era o ouro. Então o ouro a simbolizar as virtudes superiores. Então é necessário verificarmos o seguinte, que o desenvolvimento dos instrumentos, no caso os castiçais, eles partem muitas vezes de fora para dentro, através das leis, do entendimento. Você recebe um conteúdo e passará a trabalhar na construção íntima. Ou seja, você vai pegar a informação e aplicá-la dentro de um contexto de um batismo. O primeiro batismo do conhecimento, da metanoia. O segundo movimento é aquele movimento que vem do alto, no seu sentido de que a luz está espargindo, está sendo distribuída. Mas para que ela efetivamente se estabeleça como uma proposta que vai sendo assimilada, ela necessita do entendimento, da preparação, do trabalho que nós vamos realizando dentro de nós mesmos. O assunto é delicado, é filosófico, mas ele é importantíssimo para que a gente entenda e saiamos das áreas místicas, em que buscamos muitas vezes na espiritualidade uma relação em que cria-se inclusive uma dependência pela mitificação, pelos interesses, pela política que adotamos, e conspurcamos e adulteramos como que se faz o movimento espiritual que necessitamos empreender. Ou seja, nós estamos aqui falando, trabalhando aspectos que remontam o nosso desenvolvimento espiritual. Então, num primeiro sentido, nós estamos, vamos dizer assim, criando uma movimentação, disciplinas. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo conosco?
nós vamos nos colocando na condição de espíritos em vias da preparação, graduando cada vez mais, nós iremos oferecer as condições para interpretar e decodificar luzes que dimanam do plano maior. Não sei se deu lá. Eu, nesse momento, estou recebendo alguns comentários no chat. O som está chegando baixo para vocês? Por favor, me respondam para que a gente possa continuar aqui com tranquilidade. Eu vou aumentar um grauzinho aqui na mesa e vamos continuar. Então, queridos amigos, o assunto, ele movimenta a nossa intimidade. Ele propõe um entendimento racional, intuitivo, do que o Senhor espera de cada um de nós. E o que é mais importante, atender o convite na aplicabilidade das propostas que dimanam dos céus. Então, o texto vem dizer que devemos compreender a obra, compreender o trabalho. E o assunto que mais nós batemos na última semana foi que o mais interessante observar que o trabalho propõe a obra. Quando a obra é o resultado do trabalho. Porque nem todo trabalho, ele efetivamente oferecerá uma produção interessante. Nem todo trabalho. Nem todo trabalho. Ou seja, podemos trabalhar no bem, podemos trabalhar no mal. Esse é o grande desafio para a gente refletir. Não é? A espiritualidade, os benfeitores, nas organizações espirituais, apresentam para nós sempre projetos, mas de uma forma gradual. Eles nos convidam e aguardam que nós ofereçamos as condições para que eles possam ir oferecendo novos convites. Oferecendo novos convites. E agora? Melhorou? Melhorou o som? Vamos lá, vamos continuar. A obra tem um papel de abrir o circuito. A obra não fecha. Então, o que nós estamos construindo, o que vai valer mesmo é a oportunidade de estar construindo. Você escreve um livro. O que você vai levar para o grande futuro? O livro ou a experiência por ter escrito o livro? Ok. Então, esse é o grande desafio para todos nós. Para não ficarmos inebriados com o que nós estamos fazendo. O que deve felicitar o espírito é poder estar fazendo. O trabalho com Jesus alimenta. O trabalho com Jesus fertiliza. O trabalho com César, em Roma, ele pode favorecer a nossa vaidade. Ele pode nos habilitar. Mas ele não vai nos libertar. Mas como? Eu tenho que abandonar Roma para ser vitorioso espiritualmente? Ninguém disse isso. Nós estamos afirmando com muita tranquilidade que essa carta que está sendo endereçada a Éfeso, dentro desse contexto, destas 7 igrejas apresentadas no Apocalipse,
é a igreja que está no ápice. É a igreja que gerencia. Mas para que Éfeso realmente se transformasse ou tivesse a autoridade que ela acabou obtendo, ela trabalhou em consonância com as demais igrejas, a definir que Jesus trabalha de uma forma colegiada. É um grande engano ficarmos presos em indivíduos, em apenas um ponto de reflexão. Uma tese que muitas vezes defendemos até a morte, ela é a antessala de uma outra tese. Por isso, nós temos que estar trabalhando num nível de abrangência. E jamais no plano fechado. Hoje eu conversava com um companheiro e ele me apresentou um material em que foi elaborado por indivíduos que investiram tanto, investiram em determinadas ideias que são extremamente limitadas. Aí ele me perguntou, por que fazem isso? Porque nós entendemos que realmente havia ali contradições e pontos que não se sustentam. Mas eu disse para ele, meu querido companheiro, cada um dá o que pode. Ninguém pode fazer o que não dá conta. Ninguém pode fazer o que não dá conta. Então, dentro daquele conceito de verdade, que para os indivíduos ou para o aprendiz é absoluta, existe, na realidade, uma movimentação que caracteriza uma relatividade. Aquele plano, aquela faixa evolutiva que o indivíduo pode operar. Se nós voltarmos os nossos olhos para procurar qualificar o que a gente faz, mas procurar o tempo todo verificar o que podemos apreender para fazer de uma forma diferente, nós poderemos dar um passo importantíssimo para evitar os erros. Porque estaremos, portanto, sempre em busca de uma novidade, de uma nova revelação. Então, quem se basta com o que tem, ele está automaticamente fechando porta para uma novidade. Hoje você está aqui trabalhando como filha, como pai, como mãe, como um expositor espírita, por exemplo. Amanhã, a gente não sabe para onde que a providência divina vai nos guindar. Nós nos referimos na última reunião a um trabalho, e é o que nós temos feito aqui no Estudo Apocalipse, sempre buscando fonte, no estudo que participamos com o Honório Abreu no Grupo Emmanuel, por alguns anos, e a gente estava trabalhando numa reunião que aconteceu no dia 30 de outubro de 1999. E nesta reunião, o Honório contou uma história, e hoje pela manhã eu estava ouvindo-a pelo áudio que eu tenho dessa reunião, e foi muito interessante porque a minha memória na hora buscou reflexões que eu tive lá atrás. E o Honório contou uma história que é uma descrição de um momento vivido por Francisco de Assis com seus amigos. Eles estavam fazendo, eles tinham atividades, eles tinham as suas produtividades, inclusive, para se manterem, e uma delas, eles estavam fazendo cestos de vime. E ali, cada um foi fazendo o seu cesto, e num determinado momento, Francisco de Assis ficou extremamente admirado, feliz com a sua obra. E ele depositou ali o cesto e foi ter outras atividades, e vira e mexe ele voltava para admirar o cesto que ele tinha feito. Quando
foi no dia seguinte, eles estavam produzindo mais cesto. E Francisco de Assis, aí eis que ele saiu, passou um pouco, os seus amigos sentiram um cheiro de fumaça. E aí, acharam estranho e se levantaram e foram para o outro ambiente. E quando chegaram lá, Francisco de Assis tinha colocado fogo no cesto. Aí eles perguntaram, mas esse cesto ficou tão bonito, o senhor estava tão feliz com a produção do cesto, por que colocastes fogo no cesto? Aí ele disse, porque o cesto se transformou na minha perdição. Refletiram, mas por quê? Por que sua perdição? Porque o grande lance não é o cesto em si. É a oportunidade de fazer mais cestos. Porque enquanto nós paramos para admirar o que nós fizemos, nós deixamos de operacionalizar o que nós precisamos de realizar. Deixaremos de ouvir o convite do Senhor. Qual é a lição que poderíamos tirar aqui de uma forma rápida e contextualizar dentro do que nós estamos falando? Que o Senhor está dizendo para todos nós, eu sei as tuas obras e o seu trabalho e a sua paciência, e que não pode sofrer os maus. Ele sabe no seu sentido lá de fora, obviamente, mas vamos trabalhar num contexto íntimo. O discípulo que vai percebendo o valor da oportunidade do trabalho, ele efetivamente estará sempre focado no novo convite. Ele não vai perder tempo com o que ficou. Porque o que fica, o passado, ele pode se transformar numa algema que obsta a caminhada. Quando nós nos mergulhamos no circuito do apego ao próprio passado. Nós necessitamos com isso, e é a minha proposta aqui agora, nós necessitamos refletir sobre a importância da desvinculação. E o Emmanuel bate nessa tecla. Ele fala para nós da lei de vinculação e da lei de desvinculação. Precisamos nos vincular à luz. E vinculando à luz, nós automaticamente nos desvinculamos ao que ficou. Sem descuidar, obviamente, sem descuidar do passado que emerge, que aponta, que orienta. Porque nós estamos o tempo todo lidando com o nosso passado. Eis que eu sei as tuas obras. E se sofrerdes, tens paciências e trabalhastes pelo meu nome e não cansastes. É a grande proposta. No seu sentido de que estamos recebendo um recado do Apocalipse para uma construção, para embutirmos-nos no contexto da verdade. O que é a verdade? Nós falamos aqui semana passada. Temos espíritas, amigos, companheiros que estão que ficam discutindo pontos que na realidade são expressões muito materializadas do que deveríamos buscar, que é a própria essência. Nós estamos numa dinâmica operacional de doutrina espírita para substituir a matéria, graduarmos-nos para lidar com energias superiores, com vibrações
que nos coloquem na antessala da verdade divina, nos coloque-os do Senhor. Então, querido amigo, o que é a verdade? Aí nós citamos aqui, tem gente discutindo se o Espírito de verdade é Jesus. Para nós, cada um tem as suas convicções. Existem pesquisas, e eu tenho repetido isso, existem pesquisas hoje muito conclusivas, muito tranquilas. O Espírito de verdade é Jesus, ponto. Mas lá surgiu uma ideia, que ele é João Batista. Aí vai discutir sexo dos anjos. O Caibar Schutel associa João Batista com Kardec. Humberto de Campos sugere. O Chico falou para alguns amigos que era. Mas o que eu tenho brincado dizendo, o que isso favorece para aumentar o euro? Para diminuir o dólar? Absolutamente nada. Se a gente deixar de lado essas cartas, como se fosse um baralho, e a gente observasse a proposta, a parte espiritual do Espírito Verdade é a própria expressão do Espírito da Verdade. Qual que é a expressão do Espírito da Verdade? Os amigos espirituais aqui agora me fazem recordar. As vozes, vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo? As vozes do Senhor, as vozes que descem do zimbório, que visitam a terra para trazer uma nova revelação. A falange do bem. Ok. É doutrinário. É legítimo. É coerente. Aí nós podemos citar também, já que nós estamos propondo aqui a verdade como verbalização, o Verbo se fez carne. É o início do Evangelho de quem? De João. O médium da revelação aqui apocalíptica. Aquele que foi preparado, o castiçal que foi preparado para receber a luz no seu sentido íntimo e expressá-la como instrumento. Certo? O Verbo se fez carne. É o silêncio do universo que se manifesta numa expressão extraordinária de harmonia, que as almas sensíveis conseguem registrar. E por que essas almas sensíveis conseguem registrar? Porque essas almas estão em busca de colocar em prática essa musicalidade de Deus. A verdade é palavra, verdade é lei. Aí afirmou Honório lá atrás, então se a minha verbalização, seja ao nível da palavra escrita ou falada, seja no meu gesto, na minha atitude, no meu semblante, no meu sorriso, na minha lágrima, ela está verbalizando a essência que eu trago dentro da minha intimidade. Agora, se ela estiver consonante com a verdade crística, não a verdade crística das igrejas, no seu sentido lá de fora, ou do centro espírita, para a gente deixar bem explicadinho, mas dentro do seu sentido de profundidade operacional. A verdade, vou repetir, no sentido de profundidade. Profundidade, alcance. Para ter alcance, é necessário a operação. Então é alcance, profundidade, é força, é energia do bem, ou no bem, como queira. Então, a minha verdade deixa de ser a minha verdade. Por quê? Eu me transformo num satélite da verdade maior que é Jesus. Ficou complicado? Está muito filosófico? Mas é para a gente pensar com calma.
Vamos compreender que nós não somos os donos da construção do novo mundo. Ninguém é dono da construção do novo mundo. Então, quando nós estamos discutindo sexo dos anjos, a envergadura de espírito X, Y, Z, por mais que sejam apóstolos que nos legam, ou que nos legaram vidas extraordinárias, exemplos magnânimos, nós estamos transferindo para eles a condição de serem donos da construção do novo mundo. E deixando de verificar que cada um de nós pode ser uma peça, um castiçal valioso na construção de uma nova era. Pegaram lá? De uma nova era. E não de um novo mundo. É uma nova era. Aí vai se discutir o sexo dos anjos de novo, né? Olha, você está falando do quê? Do tempo? O mundo é o espaço? Ou a gente poderia falar da abrangência e da profundidade, tempo e espaço, a eternidade de Deus. Devemos sair da indolência, da rebeldia, da prepotência e passar a cooperar. Cooperar. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus é o maior cooperador. Não existe construção sem colaboração. É uma expressão usada por Emmanuel com Chico Xavier. Não existe construção sem colaboração. Então, querem ver no nosso meio como que a gente se perde? A gente fica discutindo se o Chico é luz ou se o Chico é castiçal. Nós estamos discutindo pessoas. Nós estamos parando para avaliar e deixando de observar a essência desta proposta. Porque quando o Chico, por exemplo, afirma, ele divide a notícia, que em 69, quando completou 100 anos, 100 livros, o Emmanuel trouxe para ele uma notícia que ele tinha perdido o livre-arbítrio, que a vida dele tinha sido desapropriada. A gente fica assim, meu Deus, mas que espírito é esse? Aí a gente não sabe se vai falar que o Emmanuel é o portador de uma revelação difícil, ou se o Chico ele estava pronto para dizer só sim. Na realidade, a vida do Chico não foi desapropriada. Não me levem para a fogueira. Vou brincar com vocês. O Chico, a vida dele não foi desapropriada. No seu sentido de que veio e não quero nem saber, ou que não importa a sua decisão. Não é bem isso. Tem que tomar cuidado para não levar as coisas no literal. Foi ele que gradativamente foi mostrando para a espiritualidade que ele estava disposto a cooperar. E quanto mais ele cooperou, quanto mais ele trabalhou, mais ele foi fazendo luz. Ou seja, ele foi preparando o castiçal íntimo, o instrumento, a mediunidade, o seu coração, a sua mente, ele foi preparando. Através de renúncia, de sacrifício, que a história deixa registrado uma série de coisas para a gente. Mas a luz extraordinária não era dele. De quem era? Aí vai entrar as discussões do sexo dos anjos. Era do Emmanuel, era do Bezerra. Aí a gente pode graduar, né? Aí o negócio é graduar. Aí é falar que fulano, beltrano, ciclano e etc. Com todo respeito, amigos. Isso é antidoutrinário. Porque a luz, essencialmente, é Deus nas suas expressões. Amor,
Foi Jesus quem nos mostrou isso, quando ele disse: eu vim em nome daquele que me enviou, realizar a obra dele. Então Jesus está dizendo para nós que ele era um astro, ou ele estava dizendo para nós que ele era apenas um satélite que refletia a luz do astro? Aí vocês podemos doutrinariamente com Kardec entrar nas gradações, na evolução, falar da hierarquia. Falar da hierarquia, por exemplo. Mas o que a hierarquia pode propor? Batismo de fora. Ah, tem hierarquia, então eu preciso de me adequar à hierarquia. Eu sou um soldado raso, será que eu já... conscrito? Obviamente que nós somos suficientemente inteligentes para verificar que somos espíritos atrasados e que existe no cosmos uma hierarquia que transcende as nossas possibilidades de mensuração. Jesus já quebra para nós, para nós os paradigmas. A gente não consegue entrar na intimidade da evolução de Jesus, quanto mais sair do nosso sistema. O nosso sistema solar, dentro da Via Láctea, o que ele significa em termos de expressão? O que a Via Láctea representa num contexto cósmico? Não estou falando de ufologia, porque está na moda agora também. Nós estamos aqui querendo propor uma reflexão que nos liberte dessa indolência, desses adultérios, da corruptibilidade, que nós estamos corrompendo o que é divino. É diferente você trabalhar em busca de uma solução que possa favorecer, de sorte que você se sinta menos tenso. Por que nós estamos sofrendo? Porque a prova: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. O que esse texto vem falar para nós? Eu vou ter que dar um salto aqui, porque o tempo está numa velocidade, assim, como sempre, espantosa, né? Mas se Deus quiser, a gente vai cumprir o projeto de hoje, para a semana que vem a gente caminhar mais, quem sabe, para o versículo 3º. Paciência, e a tua paciência. Por que paciência? Eu vou colocar na tela para todos acompanharem. Eu sei as tuas obras. O Senhor sabe as nossas obras. Sabe do trabalho, da paciência, e que não pode sofrer os maus. E pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Esse versículo aqui está falando de concepção íntima. Nós estamos falando da necessidade de verificar a importância da obra, no seu sentido de resultado, mas compreender que sem o esforço, sem o trabalho, não se chega na obra. E que esse movimento requer o desenvolvimento da paciência. Observemos, paciência, ciência da paz. A paciência aqui como um componente fundamental de libertação. Não adianta ter pressa. A pressa é contraproducente. E a diligência é a aplicação inteligente de recursos que porventura nos sejam concedidos. Diligenciar, manter determinação. Mas precisamos saber operar. Quer que repete? Eu vou repetir. Esse é um pensamento que o Honório foi um castiçal. Bendito. Graças a Deus. E eu estou aqui replicando o que ele fez. Porque, por certo, a ideia é ir passando. Obviamente não com a competência dele.
paciência é o componente fundamental da libertação. Não vamos ter pressa. Vamos ser diligentes, porque a pressa ela é contraproducente. Há tempo de semear, há tempo de colher. Há tempo de semear, há tempo de colher. Diligência é a aplicação inteligente de recursos que, porventura, nos sejam concedidos. Porventura nos sejam concedidos. Qual o recurso que está nas nossas mãos? Materiais, emocionais, psicológicos, espirituais, como queira. Esses recursos, se estão nas nossas mãos, é de competência nossa administrá-los. Sem dúvida. Está faltando recurso, vamos trabalhar para tê-los. Mas se não for possível, meu amigo, é porque não está no planejamento de ter estes recursos. Seja paciente. A obra do bem, ela sempre, no plano relativo do castiçal que está em busca de resplandecer a própria luz, sempre será inacabada. Nós estudamos aqui na terça-feira nas cartas de Paulo, vocês vão ver se vocês vão se recordar, aqueles que estão conosco acompanhando, nós falamos que Deus criou o universo. Será que não chegou o momento de refletirmos de uma forma mais abrangente? E Deus opera, Deus cria, expressa a criação eternamente. Então ele não criou e nem vai criar. Ele está num plano de excelsa eternidade. Não sei se redundou, mas foi assim que formatou a frase. Plenitude. Então a obra para nós foi criada? Não. Quem sabe poderíamos dizer que a obra está sendo co-criada por nós? Todos nós estamos convidados a integralizar nessa obra que propõe vida, bem-estar, felicidade. Bem-estar não cabe. Bem-estar já departamentalizou. Aquela euforia, mas acima de tudo, a felicidade íntima, de estar operando com diligência, com inteligência, sem pressa. Certa feita, meu querido amigo saudoso Marival Veloso, companheiro da União Espírita Mineira, foi presidente durante um período. Marival Veloso contou para nós uma história muito legal. Marival do Triângulo, Monte Carmelo. Marival contou para nós uma história de um companheiro que, numa festividade de uma casa espírita, comemorando 25 anos, Chico Xavier estava presente. E então, o Chico disse assim, que os espíritos narraram que quando uma casa espírita comemora 25 anos de fundação, ela passa a ter, vamos dizer assim, uma sede no mundo espiritual. 25 anos, ela passa a ter uma sede no mundo espiritual. Então, se derrubar o centro espírita aqui na Terra, a sede está lá, fundada. Observemos que interessante. É óbvio que um centro espírita fundado na Terra, ele tem uma jurisdição dos céus. Mas a construção física, no seu sentido de terreno, de espaço, vai favorecer para que os encarnados, em conjunto com os espíritos, erijam a construção
espiritual, que é perene, que tem substância. Então, o que é um trabalho na casa espírita de alguns meses? De alguns anos? Tem companheiros que participam de reuniões. Eu vou buscar o exemplo do meu querido amigo, saudoso Arnaldo Rocha. O Arnaldo dizia para nós: poxa, eu tenho 60 anos de mediunidade. Ou seja, eu comecei em 1946. Pô, coloca 60 anos nisso aí. Arnaldo desencarnou em 2012. Em 2012 ainda ele ia às reuniões que ele era o coordenador na União Espírita Mineira. Ele dizia: já convivi com todo tipo de médium. Fico até saudoso em relembrar. E o primeiro médium que eu tive a oportunidade sagrada de trabalhar com ele foi um senhor chamado Chico Xavier. Assim que o Arnaldo contava suas histórias. Inclusive ele dizia: a maioria dos médiuns que eu vi nascer, eu vi morrer. No seu sentido simbólico. Porque a maioria abandonou o trabalho. Ou foi desqualificando o trabalho pelas aventuras. E quando desvinculados da verdade, vai se perdendo respaldo. Contradições, mentiras, quedas. O indivíduo que se vincula à luz e deliberadamente sai da luz pela fantasia, e o Arnaldo dizia, a fantasia pulula no nosso meio. Eu já vi, ele me dizia, todo tipo de fantasia que você possa imaginar no meio espírita. Já vi falcatrua nas reuniões de materialização, já vi médiuns começarem dando verdadeiras manifestações autênticas e depois se perderem. Já vi escritores, médiuns, psicográficos, trazendo produções de altas expressões. E ele até, eu vou fazer uma reverência na época, espírita, Valdo Vieira, que depois se desvinculou do espiritismo por opção. Mas o Valdo Vieira, quando trabalhava na psicografia, logo lá na década de 50, final da década de 50, 60, principalmente na década de 60 com o Chico, o Arnaldo dizia: que médium, que veia poética tem Valdo Vieira. A veia, para quem conhece de literatura poética, a qualidade de produção do Valdo é superior à do Chico. Para vocês terem uma ideia. E o Valdo Vieira representa um grupo muito extenso de médiuns que trabalharam com o Chico e que depois se desviaram pelo caminho. O Chico se manteve. O Chico se manteve fiel até o fim. Até o fim. E essa fidelidade do Chico, inclusive, era o ponto de segurança do Arnaldo, que era um espírito que, como nós, como todos nós, precisamos ainda de nos curvar diante da entrega do Chico Xavier. E essa entrega, esse sacrifício, esse amor que o Chico teve pela proposta do Evangelho é muito significativo para todos nós. Mas nós voltamos ao Arnaldo porque quantas vezes a gente conversava sobre a precipitação nossa na tarefa espírita. Temos companheiros que, na base da euforia, começam o trabalho para daqui a alguns anos abandonarem. Tanto que na casa espírita eu costumo dizer: euforia, ufanismo, pé no freio. O indivíduo começou, e muitos, graças a Deus, nesses 30 anos que eu tenho de espiritismo, eu vi muita gente também começar. Eu vi muito médium legal, bom de serviço. Já trabalhei com cada clarevidente.
E a vida vai abrindo possibilidades para tantos, e poucos ficam. E faço as minhas preces para que todos esses que trabalharam conosco estejam, de uma certa forma, integrados nessa busca da conscientização quanto às responsabilidades. Como é fácil nós sermos desviados de uma atividade mediúnica? Como é fácil a gente deixar a tarefa porque temos um evento para participar e a caridade fica por fazer? Como é fácil gastar tempo discutindo, acendendo fogueiras, se alimentando com os holofotes, com os aplausos. E nós conversamos com os dirigentes espíritas. Como amigos, nós temos a obrigação de sentarmos e reconhecermos que somos ainda frágeis dirigentes. Muitos expositores, muitos médiuns, com a facilidade dos recursos da tecnologia, demonstram publicamente como vão se desviando da doutrina, da essência, da base, e grande parte deles favorecidos pelo próprio movimento espírita, que muitas vezes são os mesmos que aplaudem e aqueles que irão atirar pedras amanhã, quando o indivíduo começa a descer pirambeira abaixo. Então vamos ser cuidadosos, vamos trabalhar com mais prudência. Você quer começar uma tarefa espírita? Vá com calma. Tenha tranquilidade, segurança. Inclusive até para, se amanhã tiver que fechar a tarefa, você fecha. Mas que você comece consciente das pedradas, das dificuldades, porque acender luz é fácil. A questão é manter a luz acesa. E eu volto a dizer, como Chico Xavier fez, bem pertinho da gente, aqui em Belo Horizonte, podemos dizer privilegiados, né? 35 quilômetros de distância. Muitos conviveram com ele. E podemos, pelos depoimentos, realmente concordar que a maioria não entendeu qual era a proposta do Chico. De silenciar, de cuidar para não se embrenhar nas facilidades, no jogo das seduções, no jogo das seduções. No jogo das seduções. Por quê? Eu vou trazer um pensamento do próprio Chico Xavier, que está inserido no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Federação Espírita Brasileira, organizado pela nossa distinta companheira aqui de Minas Gerais, Sueli Caldas Schubert, numa carta que o Chico diz assim, para o Vantuil, né? Vantuil, muitos começam. Eu vou resumir. Alguns continuam. Pouquíssimos vão à frente. Alguns poucos chegam até o fim. Porque ir até o fim é sacrificar-se ao extremo. E por certo ele escreveu isso com toda a pureza da alma. Porque é doloroso, é complexo, muito complexo, sacrificar-se. E a proposta do Evangelho é essa. Por mais que a gente queira reconhecimento, facilidade, a gente esquece que Jesus alertou os discípulos que seria necessário que cada um tomasse a sua cruz e seguisse aquele mesmo projeto que ele perpassou. Solidão. Solidão. Não é legítimo, é um pensamento de Bezerra de Menezes, através do nosso ilustre médium, expositor, Divaldo Pereira Franco, que o legítimo cristianismo, a vivência do Evangelho, ela passa pela cristianização.
Mas para ter legitimidade é necessário a cristificação. Então existem dois movimentos: cristianização e cristificação. Para que haja a cristificação, precisamos de entender o modelo da cruz. Paciência. O texto vai dizer: e que não podeis sofrer os maus, e pusestes à prova os... Desculpem, eu vou voltar. Porque com paciência, o discípulo não pode sofrer. Não pode sofrer. Porque a ideia aqui, e não podem sofrer os maus, quer dizer, sofrer. Algumas traduções colocam suportar, conviver, aceitar. Quer dizer, você não pode aceitar ou conviver, ou vamos dizer, admitir os maus. Perfeito? Pusestes à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Não pode sofrer os maus, não pode sofrer pela paciência, no seu sentido de aceitar o que está lá fora, compreender. Então existe uma diferença entre sofrer, sofrimento e aflição. A aflição faz parte do processo. Agora, o sofrimento, ele tem a ver com a ignorância. Quando compreendes, operas em obediência e resignação aos ditames do alto. Reflitamos. Quando desconhecemos, estamos sujeitos aos impactos da lei. De uma lei que expressa alertas quanto àquele nível de frequência, o campo aonde estamos atuando. Agora, dentro desse movimento, nós temos uma dualidade. A faceta que vem na segunda parte do versículo. Porque quem labora nessa onda crística, em busca das virtudes, observa que a vida põe à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achastes mentirosos. O texto é truncado. Por isso é que nós temos que ir devagar. Quem está em busca da luz, querendo ou não, ele vai percebendo o que está ficando pela estrada. E vai verificando que o que fica pela estrada é constantemente provado dentro daquele contexto que o aprendiz, o discípulo, o candidato, o apóstolo já venceu. Então todos possuímos o direito de observar sem julgar. E é o que a gente aprende na codificação espírita. Uma coisa é você analisar para tirar algumas conclusões de ordem pessoal. A outra coisa é você entrar no julgamento, você entrar nos meandros, nos detalhes que podem encarcerar. Então, analisa e passa, não fica preso. Porque ensina Emmanuel que quando a gente fica prestando atenção em detalhes das sombras, nós abrimos a possibilidade de vincular com essa sombra. Então você está vendo que tem algo de errado, porque você já percebeu, no seu sentido, da elaboração mental, que te candidata a não fazer, não garante que você não vai fazer.
te candidata a não fazer. E por isso é que há a observação. Você está observando a queda, o vício, as dificuldades. E você está vivendo uma luta íntima para não repetir. Você não quer, você procura se desvincular daquele processo. Então os parâmetros à tua volta, ou à volta daquele que está com a necessidade de se desvincular, se robustece. Mas nem sempre quem está diante do impacto da prova está vendo, consegue discernir o mergulho na lama. Então, para o indivíduo está tudo bem. E o candidato à libertação está assim, meu Deus, mas ele vai cair. E quem fala vai cair é porque já caiu. Não é assim que acontece com os pais? Fica temeroso. Meu filho não vai por aí. Porque ele já foi. O pai já foi. Aí ele fica em pânico quando vê o filho na beira do precipício. Mas o filho não está vendo o precipício. Porque não necessariamente venha a ser um precipício para ele. Embora a experiência possa garantir uma iminente queda. De quem é o observador. Como aquele, numa imagem, numa figura que Allan Kardec utiliza, os espíritos, que muitas vezes revelam alguns aspectos do futuro, não porque eles tenham presciência, mas é porque eles estão numa posição como se alguém num alto do monte que está vendo o viajor no vale. O viajor não sabe o que tem depois da curva, quem está olhando de cima está vendo. Então, este é um convite para observarmos. E o texto vai tomando a dinâmica finalística aqui para nós, inclusive porque mostra aqueles que se dizem apóstolos e não são. E as concepções gradativas da verdade pode, inclusive, favorecer para que o discípulo perceba que até aqueles que se dizem apóstolos, eles acreditam que são apóstolos. Pegaram lá? Vamos trazer de volta o Chico Xavier? O Chico passou a vida toda falando que ele era um cisco. Apresentando a humildade dele. Falando da necessidade dele estar com Emmanuel. Porque Emmanuel era o superintendente. E aí vai. A vida inteira. E com todo respeito, a gente vê um movimento que chega a decantar em verso e prosas que existe um grande equívoco. Porque o Chico falava aquilo só para enganar. Porque ele era realmente humilde, ele era o possuidor de todas as virtudes possíveis que um ser humano pode adquirir. Me perdoem, nós não estamos querendo enaltecer ou julgar álcool na fogueira. Mas o nosso povo precisa de aprender a pensar. Nós temos que ir com mais calma, porque, novamente, eu repito, nós estamos observando castiçal e deveríamos prestar atenção na luz. Sofrer. Esse sofrimento aqui, então, para algumas pessoas, é o que o Apocalipse apregoa. Momento de sofrimento. E olha, se preparem, porque sempre aquele movimento que promove o medo vai insurgir contra a luz. Então os espíritos estão dizendo para nós, com muita clareza, a doutrina espírita como a revelação que auxilia
na grande unificação entre a ciência, a filosofia e a religião, a ciência, a proposta espírita antecipada por Jesus é de que a verdade será posta para que todos vejam. E vendo a luz, glorificaremos o Pai que está nos céus. Foi o que Jesus ensinou. Glorifique o Pai que está nos céus. Que estejamos todos juntos, como irmãos, como amigos, mas a glória do Pai que está nos céus. Portanto, a doutrina propõe para nós um Senhor da vida que promove oportunidades e que está falando do progresso. Ele convida para o progresso. Ele, na realidade, determina o progresso. Embora a determinação divina se expressa nas leis harmônicas da natureza, aonde temos divindades que são forças da natureza, que são aqueles que teleguiam, porque a natureza ela é coordenada por mentes capacitadas. O Ricardo Fernandes, hoje nós tivemos poucas participações. Muito obrigado, Ricardo, pela sua contribuição. Ele está dizendo aqui assim, uma pergunta, qual seria o papel certo do médium humilde? O papel certo do médium, humildade ou arrogância? Pelo que leio, muitos livros do saudoso Chico falam em todos sobre humildade. Mas ainda existem médiuns com arrogância. Amigo, a prepotência do pseudo-saber, ele já propõe um movimento que fecha, que oblitera, que encarcera. Vamos buscar a luz que o Chico representou e lutou para refletir a dele e o fez com tanta exuberância. Qual foi o grande diferencial dele? Tantos atributos, mas nós poderíamos exaltar aqui agora, nesse contexto, a humildade. O amor, a dedicação, a humildade, a ordem. O que definiu uma vida vitoriosa, progresso. O que o Chico estava dizendo? Para que todos nós fizéssemos o mesmo. Só que a gente lê um livro espírita, já saímos por aí arvorados como expositores espíritas. E por isso a qualidade das nossas reuniões públicas pelo Brasil afora tem sido contestada. Existem muitas casas espíritas sérias, com muita qualidade de trabalho, mas existem muitas atividades que precisam de ser repensadas. Um indivíduo chega no centro espírita com terno e gravata, um carro bonito, um perfume que esparrama no ambiente, daqui a pouco ele já é presidente do centro, ele já é diretor de departamento. E aí a gente quebra todo um processo que é antididático. A casa espírita é um lugar, é uma casa de todo mundo, no seu sentido de um núcleo de acolhimento, um núcleo cristão. Então, independente da posição, todos estamos sendo convidados para receber o benefício e, no movimento da gratidão, oferecer a colaboração, para que a gente possa entender a dinâmica do castiçal. Não é verdade? Só que a gente atropela a questão do tempo. Daqui a pouco o indivíduo chegou lá, apresentou um diploma, porque tem centro espírita que dá diploma. Doutorado em mediunidade, doutorado em evangelho. Outro dia um companheiro me perguntou se ele tinha que estudar a língua hebraica para estudar o evangelho. Eu falei assim, para quê? Qual o sentido? Bom, mas porque temos expositores que falam a língua hebraica. Parabéns para eles. Ajuda?
ajuda na interpretação. Abre possibilidades para a gente entender como precisamos ainda de caminhar dentro de um entendimento não teológico exegeta do Evangelho, mas procurar recursos para tirar o espírito da letra. Beleza, ótimo. Mas qualquer pessoa analfabeta tem todos os predicados para estudar o Evangelho conosco. Então o Espiritismo propõe um atendimento a todas as pessoas. E todas precisam de uma trajetória educativa na casa espírita. Todas as pessoas passam por uma trajetória, e essa trajetória ela é ininterrupta. Até quando o indivíduo se afasta, ele está numa trajetória, porque ele vai precipitar na queda e depois vai sentir a dor, o desconforto de ter se desvinculado da tarefa. É o sofrimento que cai em cima da gente, no seu sentido de aniquilar o homem velho. É o sofrimento que não tem aquele sentido de abater ou derrubar. É aquele sofrimento que é uma pedra que sofre para transformar-se numa pedra escultural. Não é verdade? Talvez soframos mais hoje pela desvinculação, porque a vinculação em si, que é gradativa e que precisa de ter paciência, ela não tem sido operacionalizada com entendimento, com racionalidade e com intuição. Porque nós precipitamos, nós queremos fazer acontecer. Aí tem até um outro movimento, é um paradoxo. Que também no movimento espírita existem alguns setores que são burocráticos. Burocráticos. Porque são dominados por pessoas. E se impede o desenvolvimento da engrenagem. É o que acontece em algumas casas espíritas. Chega na época de eleição de diretoria, o centro espírita dá 300 passos no sentido da retaguarda. Porque nós temos alguns campeonatos, competição dentro do centro espírita. Quem que vai mandar no centro espírita? Quem que vai ser o dono naquele período? O que caracteriza isso? Uma ineficiência total na maneira de administrar, de gestar a casa espírita. Porque a casa espírita não é um trampolim de vaidades, embora seja no campo operacional do dia a dia. Mas não deveria. A casa espírita ela precisa de estar focada no que ela veio fazer. Irradiação do pensamento crístico. Então não cabe competição. Nós temos que operacionalizar agregando, formando grupos, estabelecendo colegiados, não para impor ideias, mas para fazer acontecer. Ah, mas tem que discutir se a cadeira vai para lá, se vai pintar o centro de amarelo, e é muita gente para dar palpite. Aí tem as atividades que é muita fofoca e etc. Como é que a gente faz? Meu Deus, é um fulcro irradiador do pensamento do Cristo. Aí entra as questões dos desafios de cada um de nós. Se a gente não entender, ou enquanto a gente não entender que a proposta é ajuntar, é fazer fraternidade, é fazer família, é fazer um trabalho que esteja despersonalizado, porque quando sair um dirigente, o outro que entrar, ele vai dar continuidade. Um companheiro me contou uma história para a gente caminhar para o fim. Numa determinada casa espírita aqui da América do Sul, que ele estava apavorado. Porque surgiu um dos trabalhadores, em alguns anos, ele ganhou uma popularidade dentro do centro. E
todo mundo ficou assim, admirado com o carisma dele, com a desenvoltura dele em falar a doutrina espírita, não é? As suas palestras, lidar com os médiuns, mas no campo prático ele já colocava as asinhas de fora. Porque ele falou abertamente que quando ele assumisse a presidente do centro, ele ia mandar muita gente embora, que ele ia radicalizar, ia transformar todo o centro espírita, porque aonde ele passa, tudo tem que funcionar como ele quer. Aí o companheiro me perguntou, o que eu faço? Eu falei assim, muita prece, porque a treva despencou na casa espírita. Agora, com todo carinho e afeto, se os membros diretores da casa não se reunirem para discutir o assunto antes que a novidade apareça, depois vocês podem entrar num território muito difícil, que é o que campeia no mundo. Disputas, intolerâncias, fanatismo, radicalismo. Não é o que nós estamos vendo? Em todos os setores da sociedade, radicalismo. Olha a política nossa. O que menos importa por um número considerável de representantes é o povo, é a nação. O que interessa são os seus métodos de governar, são as suas políticas partidárias. Não estou falando de cor, não estou estabelecendo nenhuma diretiva na minha fala, por favor, porque a mensagem, graças a Deus, a nossa mensagem, ela é apolítica. Aliás, existe um texto maravilhoso nesse livro, Fonte Viva, de Emmanuel, intitulado Política Divina, a política do bem, a política que o Senhor estabelece para todos nós. Precisamos, então, de realizações sobre bases conscienciais. Vou voltar onde eu deixei abrir um interregno, um parêntese, quando afirmamos que para muitos o Evangelho é o final. Ou melhor, desculpa, o Apocalipse é o final de tudo. O Apocalipse é a doutrina do terror. É que vai acabar, é que vai piorar. Vamos estar atentos, amigos. O Apocalipse é o último livro das Escrituras. Ele estabelece para nós a importância, a fundamentação de toda a Escritura. Toda a Escritura, desde o livro de Moisés até o Apocalipse, é todo um processo de evolução individual e coletiva. Ele tem uma cadência, ele tem um ritmo, ele tem poesia, ele tem literatura. As Escrituras é um compêndio de símbolos que trazem em si uma essência espiritualizante, jamais massacrante, jamais destruidora no seu sentido de fora para dentro. Não é assim que os espíritos operam. Superiores, eles respeitam as individualidades. Cada um de nós é como se fosse uma planta sensível, que o Senhor cuida num jardim da sua misericórdia, do seu magnânimo amor. O Apocalipse para nós é o movimento que tira o véu, que tira toda a cortina, tira o símbolo. O Apocalipse é um convite para mergulharmos na nossa intimidade psíquica. Não é à toa que João, o evangelista, foi convidado para ir para a ilha de Patmos, que é o meu destruidor. O significado. Vou destruir, eu vou desconstruir todo o templo de pedra. Todas as personas que eu criei na minha história evolutiva,
que me favoreceu durante um tempo, mas agora eu posso abrir mão de conceitos, de preconceitos. O momento é de se desnudar, ficar limpo, estar sem nada, nenhuma máscara, nenhum óculos, nenhum paramento. É necessário estejamos face a face com o Senhor. Antes eu vi em espelho, diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Eu vi em parte, mas é necessário ver face a face. O Apocalipse é um convite para vermos a verdade que está dentro de nós, em latência. Todo o potencial divino que precisa de se revelar. Então, o que está lá fora, misticismo, fanatismo, contradições, políticas rasteiras, engano, vaidades, nada disso é real. Nada disso é real. Nós estamos vendo aparências. O convite que tinha que ser João o Evangelista, dos médiuns, aquele que foi escolhido para estar na condição de um castiçal construído numa estrutura de ouro, ouro puro. Ouro puro. E essa condição de castiçal, que foi forjado de dentro para fora, por eleição pessoal, e por isso ele disse: o que queres de mim? Eis aqui o servo. Ele falou, ele fez tudo isso. Ele, no seu sentido histórico, somos nós agora que estamos sendo convidados para dizer: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. E quando a gente fala isso, em tese vem a cadeia, vem a desapropriação. Eu prego Cristo em cadeias, afirmou Paulo de Tarso. Porque o Cristo em mim é motivo de glória. E a minha persona fica constrangida diante da magnitude, da expressão da luz que dimana de dentro para fora. Ele está falando de Jesus Cristo, historicamente, por certo. Mas agora, o Paulo está falando do Cristo íntimo, que está dentro de cada um de nós. A insatisfação deve ser substituída para a realização espiritual. Confiamos em Jesus, trabalhamos com Ele. E aí a gente encerra com um símbolo que o Honório fechou a reunião lá naquele ano de 99. Se a gente ainda tem dúvida, vamos ter fé na palavra do Senhor. E aí, nós vamos lembrar da passagem da pesca maravilhosa. E com ela encerraremos o nosso trabalho. Quando, no final do Evangelho de João, os discípulos convidados para lançar a rede, eles falam: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Capítulo 5 de Lucas.
e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O convite é para nos tornarmos pescadores de homens, de almas, pescadores das virtudes, semeando sempre o bem comum, a paz, o prêmio do bom combate. Nas vibrações carinhosas, fraternas, de todos vocês, nós vamos encerrar o nosso trabalho, porque o tempo acabou. Convidando-os para que nesse momento possamos agradecer a Jesus, Senhor, Mestre de nossas vidas, amantíssimo irmão. Muito obrigado, de alma e coração, pelo dom da vida, pela responsabilidade que vamos adquirindo em semear as tuas verdades. Ajuda-nos, Senhor, no nosso próprio bom combate, sabendo que todos se encontram no mesmo barco, que necessitamos das tuas indicativas, como fizestes aos discípulos. Mas o que é mais importante, que possamos atender a sua orientação em lançar a rede na banda da direita, sem temor, esperançosos de que, cooperando, envolvidos pela lei de colaboração, iremos, pouco a pouco, gradativamente, nos candidatando a este serviço bendito. Sê conosco, Senhor Jesus, envolvendo a todas as famílias aqui representadas. E que possamos, ao deixar o corpo físico no sono, que se aproxima, nessa noite bendita, 8 de setembro do ano de 2016, primavera no Brasil, possamos encontrar com as entidades espirituais, que na fragrância da fraternidade, possamos todos aprender mais um pouco para nos conscientizar da importância de servir sempre. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos do público, do grupo amigo, dizendo sempre: Ave, Ave, Ave Cristo, Ave Cristo Senhor. Que assim seja. Nós interrompemos, endereçando para cada um de vocês uma rosa a representar o nosso desejo sincero, humilde, de sermos apenas amigos. Valeu! Dos amigos das Minas Gerais,
terra dos inconfidentes. Um beijo no coração de todos.